Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Domingo de Pentecostes, festa para a igreja. Celebramos o nascimento da igreja cristã. O nascimento da igreja cristã, falamos mais cedo, não de uma igreja específica, católica romana, ou presbiteriana, ou luterana, ou batista, ou dominicana, ou ortodoxa. Hoje, em Pentecostes, nós celebramos o nascimento da igreja cristã, toda ela. E essa primeira comunidade, que nasce não por invenção humana, mas pelo sopro do Espírito, ela permanece sendo sempre a nossa primeira inspiração. Essa experiência de Pentecostes, essa experiência do nascimento da igreja na força do Espírito, permanece e permanecerá sendo sempre o nosso referencial primeiro para a nossa caminhada enquanto igreja de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos e irmãs a lermos novamente, lemos na escola dominical, mas vamos ler novamente para a nossa meditação. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Que diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes, e cada um de nós, em sua própria língua, nos ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: O que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: Eles estão embriagados com vinho doce. Amém. Então, irmãos e irmãs, assim nasceu a igreja de Jesus. Assim nasceu a igreja cristã, sob a unção, sob o derramamento do Espírito Santo, Espírito de amor. E é muito significativo para a nossa caminhada hoje que a semana de oração pela unidade cristã termine sempre no dia de Pentecostes. A semana que nós nos dedicamos a orar pela unidade na diversidade, na família cristã do mundo todo, termina justamente no dia em que nasceu a igreja. O dia em que a igreja nasce com essa proposta, com esse propósito, essa experiência fundadora, como lemos aqui, o Espírito Santo opera
o milagre da comunicação. O Espírito do amor de Deus opera o milagre da unidade na diversidade. O Espírito do amor de Deus faz com que não prevaleça aquele espírito que governou Babel, a Torre de Babel, em que lá não havia diversidade de línguas, lá havia apenas uma língua. Mas vejam que contradição: havendo apenas uma língua, não prevaleceu a comunicação, não prevaleceu o entendimento, não prevaleceu a harmonia, porque a Torre de Babel, como encontramos lá no texto, era uma torre que estava sendo construída para que as pessoas, o homem, aquele grupo, alcançasse o céu. E o que é que quer dizer alcançar o céu? Ocupar o lugar de Deus. E o que quer dizer ocupar o lugar de Deus? Assumir o lugar de dono da verdade, assumir o lugar de absoluto, assumir o lugar do incontestável, assumir o lugar do poder. E toda vez que o ser humano busca esse lugar, segue o modelo de Babel, porque em Babel prevaleceu a vontade de poder, a vontade de se tornar absoluto, a vontade de assumir esse lugar da arrogância e da prepotência. Por isso que ali, mesmo falando apenas uma língua, reinou a confusão, reinou a discórdia, reinou o caos. Babel é o contrário de Pentecostes. Pentecostes é o oposto de Babel, porque lá falava-se uma língua, aqui línguas estranhas. Lá houve confusão, discórdia e caos. Aqui, pelo agir do Espírito Santo, essas línguas estranhas conseguiram comunicar a diversidade dos povos, a diversidade das línguas, a diversidade das mentalidades e dos corações. Porque aqui, diferente de Babel, não reinou a arrogância, não reinou a prepotência, não reinou o desejo de ocupar o lugar de dono da verdade, não. Aqui reinou a abertura à ação do Espírito Santo. E onde há abertura ao Espírito Santo, há abertura ao amor de Deus. E onde há abertura ao amor de Deus, as pessoas mais diferentes, as culturas mais diferentes conseguem se entender, conseguem experimentar a harmonia, conseguem cooperar e compartilhar as maravilhas de Deus. Esse é o milagre do Espírito Santo. E essa é a vocação primeira da igreja. Por isso que a nossa vocação é de viver a unidade na diversidade, que começa na nossa igreja local, que começa em nossa família, que começa em nós. Em todos os lugares que nós participamos, nós somos chamados a dar testemunho e encarnar essa vocação de unidade na diversidade. Porque nas nossas famílias nós pensamos diferentes também. Na nossa igreja nós pensamos diferentes. E se nós vamos aumentando esse círculo, entre as igrejas há pensamentos diferentes, entre as religiões há pensamentos diferentes, entre os povos há pensamentos diferentes. E se nós nos apegarmos àquele momento de Babel, de nos dedicarmos a competir para sermos aqueles que prevalecem, aqueles que têm a posse da verdade, aqueles que têm a posse do domínio, se nós ocuparmos esse lugar e formos por esse caminho, o desfecho será o mesmo de Babel. Será o desfecho da ruína, da violência, da discórdia, do caos. Mas nós somos chamados, em nós, na nossa família, na igreja local, entre as igrejas, entre as religiões e entre a diversidade dos povos, a dar testemunho desse Espírito Santo. Foi esse Espírito que Jesus prometeu quando disse: não cabe a vocês saberem a data, nem o tempo que o reino do céu será estabelecido. Não o reino de Israel, o reino de Deus. Reino de Deus que extrapola todas as fronteiras e que abarca toda a humanidade e toda a criação. Vocês receberão a força do alto para darem testemunho deste
Espírito. Esse Espírito que é a presença de Jesus em nós, que é a presença de Jesus na sua igreja. Quando Jesus volta ao Pai, Ele cumpre a sua promessa e envia o seu Espírito. Na ausência de Jesus aqui entre nós, como nós estamos aqui em corpo físico, em presença visível, nessa ausência de Jesus, Ele não está ausente, Ele está presente. E como Ele está presente? Pela presença e pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva de Jesus em nós e na sua igreja. É a presença viva do Espírito em toda a criação. Por isso que o texto que lemos em Romanos diz que o Espírito geme dores de parto, porque a criação geme dores de parto. O sofrimento da criação, não só das pessoas, não só do ser humano, não só dos povos da humanidade, mas o sofrimento das matas, o sofrimento dos animais que são exterminados, das águas que são poluídas, dos alimentos que são envenenados, da terra que é degradada. A terra geme e o Espírito Santo também geme com a criação. Esse espírito de amor, esse espírito de reconstrução, de restauração, essa missão de comunicar as maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus são estas: é a criação restaurada, é a vida humana restaurada, é a comunhão sendo reconstruída, é o cessar das guerras, é o cessar da violência, é o cessar desse espírito de rivalidade, de competição, de competitividade que reina na nossa sociedade, em que nós temos medo do outro, porque impera, é o império do medo. O outro é uma ameaça para nós. Aquele que se aproxima, nós levantamos a guarda, aguardamos na desconfiança, porque reina esse espírito de Babel, esse espírito de prepotência, esse espírito de violência, esse espírito de trapacear o outro, esse espírito de puxar o tapete do outro, espírito destrutivo. Mas nós, enquanto igreja, nascemos sob esse Espírito Santo de Deus, Espírito que falou pela boca dos galileus em línguas estranhas, mas todas as pessoas dos mais diversos povos entendiam a mensagem das maravilhas de Deus. Então, irmãos e irmãs, este é o convite que rememoramos e somos desafiados a experimentar uma vez mais. Quando cantamos Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, é isso que nós estamos pedindo. Desce sobre nós, ó Deus, o teu Espírito de amor, para que a prepotência seja derrotada, para que o egoísmo seja derrotado, para que a nossa impaciência seja derrotada, porque o amor é paciente. Paulo começa dizendo assim, né, em Coríntios 13, o amor é paciente. Não é à toa que Paulo começa dizendo que o amor é paciente. Nós precisamos ter paciência com o tempo do outro, o outro que pensa diferente de nós, o outro que não muda no tempo que nós gostaríamos que mudasse, ou não muda nunca. O amor é paciente, nós precisamos ser pacientes. A paciência precisa vencer o imediatismo. O amor precisa vencer o ódio. Esse é o Espírito Santo. Para que esse espírito de rivalidade, divisão e competição e guerra seja vencido por esse espírito de amor que gera comunhão, que gera entendimento, que gera harmonia, que gera partilha, que gera cuidado com o outro. É esse espírito que somos chamados a nos deixar guiar por ele enquanto filhos e filhas de Deus, cristãos e cristãs. Esse Espírito derramado sobre toda a carne, não só sobre a humanidade, mas sobre todo o vivente. Esse Espírito que pairava sobre as águas da criação, esse Espírito que falou pela boca dos profetas, esse Espírito que estava em Jesus e guiou Jesus em sua missão, esse Espírito que Jesus derrama para fundar a sua igreja, esse Espírito que é presente nas nossas vidas e quer reinar em nossas vidas, na nossa igreja, no nosso mundo. Esse é o Espírito que é a fonte da nossa missão, que nós precisamos beber a cada dia
dessa fonte, desse Espírito Santo que faz de nós novas criaturas, nova criação. Pela força do Espírito Santo, a igreja que nasceu em Pentecostes se espalhou pelo mundo, atravessou fronteiras e épocas, deu frutos, cometeu erros quando se fechou ao Espírito, quando não se submeteu ao Espírito Santo, quando começou a se deixar levar pelas lógicas do poder humano. Às vezes fiel ao Evangelho, às vezes fiel à igreja, aos podres poderes do mundo. Mas pela força do Espírito chegou até hoje, até nós. O mesmo Espírito derramado em Pentecostes é que nos une hoje em Cristo Jesus. Espírito que nos une a toda a família cristã e humana, que nos une e sustenta, assim como sustenta toda a criação. Espírito que renova a face da terra, que traz consolo, livramento, cura, vida. Espírito que está em nós e que quer agir através de nós, em oração, louvor, cura, vida. Espírito que não faz acepção de pessoas e nos chama a ser instrumentos do seu amor e justiça, contribuindo para a superação de toda sorte de preconceitos que agridem e que matam, de toda sorte de preconceitos de gênero, de classe, de raça. Espírito Santo, dá-nos humildade, sabedoria e coragem para participarmos da comunhão e missão de Jesus em nosso tempo, para que haja colheita de vida na festa da colheita de vida e salvação, para que vivamos Pentecostes, para que o dom do amor renove a face da terra. Envia o teu Espírito, ó Deus, e renova a face da terra, renova a criação inteira. Amém.